Assim como toda semana o episódio vaza antecipadamente na internet, né? Estamos falando do episódio 3 de Fear the Walking Dead. Eu não podia deixar de dar minhas primeiras impressões e loucura, a guerra agora tá sendo declarada entre Morgan e Strand. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sim de análise, no caso análise sem spoilers, de um próximo episódio de Fear the Walking Dead, né? Episódio 3 da 7ª temporada, chamado Cindy Hawkins. Assim como eu fiz com o episódio 5 de World Beyond, que eu já assisti e tudo mais, fiz a análise sem spoilers, com esse eu vou fazer também, porque dá pra ter umas perspectivas boas. Se você já assistiu o episódio, também nesse vídeo você vai conseguir pegar umas ideias aí. E na próxima semana tem análise completa, né? Sem enrolar, clica demais nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. Muito bem, né? As primeiras coisas que eu preciso falar é o seguinte: cada episódio tem mostrado uma perspectiva aí de cada personagem. Esse episódio 3 não é diferente, vemos outras pessoas ali, como que eles estão e o que acontece com eles depois, né, de todo esse apocalipse nuclear. No caso, não vai ser spoiler se eu contar quem que é, né, sobre esse episódio, até porque já saiu na promo, no trailer do episódio, já é material oficial. Então esse episódio é sobre June e John Dorie Sr., a situação deles em geral, mas envolvendo, abrangendo muitas outras coisas. No caso, eu não achei um episódio maravilhoso, muito menos ótimo, perfeito, não. Eu posso dizer que eu achei um episódio bom, médio pra bom. Ele cumpre com as coisas da temporada, só que eu já vi episódios melhores. No caso, né, os pontos que eu separei aqui pra poder falar sem dar um spoiler diretamente. Primeiramente, é que nesse episódio vemos há quanto tempo June e John Dorie Sr. estão debaixo da terra ali, naquele bunker que era do Teddy. Temos uma resposta pra isso e isso envolve muitas coisas da história. Uma coisa que eu preciso falar também é que o tom desse episódio, a abertura dele é um pouco diferente do primeiro e do segundo. Eles abrem de uma forma a mostrar a fadiga, a dificuldade das pessoas ali no apocalipse nuclear, a dificuldade por encontrar alimentos e outras coisas, e nesse a gente vê outra coisa, que eu não vou falar diretamente, senão é spoiler, mas eu gostei disso, pelo menos essa dinâmica de abertura não se repete mais uma vez. E assim, eu já tinha analisado umas cenas desse episódio também, um sneak peek, um trecho, que foi um dos primeiros trechos dessa 7ª temporada, passaram lá na Comic Con. Envolve muito June e John Dorie Sr., ali envolve a descoberta de um novo ambiente lá dentro, depois de um tempo que eles estão lá, e tudo isso envolve a exploração de um contexto de trauma. Claramente, eu acho que como muita gente já imaginava, esse episódio é muito sobre traumas, tem um foco muito grande nisso, e logo explora também muitas coisas de alucinação, explora muitos pontos assim. Então isso, em certos pontos, foi legal, em outros fica um pouco chato, principalmente por causa disso mesmo que eu acho um episódio médio pra bom. Alucinações nos personagens eu acho legal, só que quando um episódio se baseia muito nisso, deixa de ser completamente legal e fica só ok. Mas assim, né, todo o episódio de Fear the Walking Dead tem aquela tela de abertura pra mostrar sobre quem que esse episódio tá focando. O primeiro episódio mostrou Strand, segundo episódio mostra Morgan e Grace, e este episódio me surpreendeu. Eu não posso falar mais do que isso, mas mostra algo que eu não imaginava. Eu tava imaginando um ponto e no caso aparece outro ponto. E assim, a partir disso seguimos pro desenvolvimento de tudo, né, com o foco nesses traumas, o foco nas questões sobre um certo personagem aí, que impõe os desafios sobre ele ou ela mesmo. Obviamente, mesmo com foco e uma abertura diferente dos outros episódios, a questão de ser dificuldade no apocalipse e tudo mais, durante o episódio a gente vê um pouco mais disso, as dificuldades em relação à radiação, que apesar de não aparecer tudo no início e não parece ser tão intenso nesse episódio, ali parece que a dificuldade é muito maior. A situação para eles está pior. Vemos mais um ambiente externo, mais uma perspectiva de um lugar que foi atingido pela radiação. No caso, tem lugares diferentes. Tem uns que foram atingidos, mas não pegou precipitação, então tá de boa, tipo a base, o prédio do Strand. Tem outros que foram atingidos, pegou precipitação, então tá meio zoado. E tem outros de outra forma, que é o que tá nesse episódio. E eu achei interessante ver isso. Seguindo isso, né, como eu tinha falado das alucinações, temos uma sequência imparável de alucinações e foco muito grande nisso. O meio do episódio ali, quase que todo tem um foco nisso. Então eu fiquei meio dividido se eu achei bom, se eu achei mais ou menos. Também, claro, temos algumas conclusões sobre os personagens, descobrimos coisas novas sobre os protagonistas desse episódio. Além disso, também um ponto que eu não posso deixar de destacar, no calor do momento de tudo, quando começa um momento de muita ação ali, porque tem, isso é bom, mas no calor, no acelerar de tudo, tem uma decisão muito idiota que acontece ali. Uma decisão que você para, olha, faz uma reflexão e não desce muito essa decisão. É uma decisão muito idiota. Eu vou falar também
também um pouco mais sobre isso na análise completa, porque é canseira. E assim, quando a gente começa a querer encaminhar um pouco pro final, assim como a maioria dos episódios da série de The Walking Dead tem feito agora, começa tudo a melhorar. O ritmo começa a dar uma melhorada, além da ação que eu falei, tem tiroteio no meio do apocalipse nuclear, no meio da radiação, que é uma loucura. E aí que logo o episódio faz assim, né, ó, a gente tava colocando alucinação, deu uma mesclada melhor, mas a gente não vai deixar de colocar alucinação. Logo tem mais alucinação e viagem de novo. Mas assim, como eu falei que começa a ficar equilibrado, disso já temos um momento de muita aflição. Um momento tenso, misterioso, que talvez é um dos momentos que mais prende a gente no episódio. A gente fica focado, tentando descobrir o que vai ser o desfecho daquilo. É bem bom, talvez pra mim um dos pontos mais altos. Uma coisa também que eu preciso falar é que temos sim o aparecimento de personagens misteriosos. O foco muito grande naquele ponto de que no meio desse apocalipse nuclear agora não tem mais rostos, né? Todo mundo tá de máscara. Assim como o personagem lá, o Will, do primeiro episódio fala, não dá pra você reconhecer nem saber quem que é. Então, personagens misteriosos mais uma vez. E assim, indo pro desfecho mesmo de tudo, finalmente a agonia que envolve todas as alucinações e todas as outras coisas acaba a partir do momento que temos a revelação do grande mistério de tudo. O mistério do episódio que é colocado em relação aos traumas do certo personagem aí que eu falei. E daí começam surpresas, né? Não podia ser um episódio de Fear the Walking Dead se não tivesse alguma surpresinha. O episódio termina com um acontecimento meio que de tragédia, perigo, loucura, mas que logo tudo se transforma em calma, paz, tranquilidade, segurança, só que aparentemente a um custo, né? Mais uma vez temos ligação entre episódios, os acontecimentos dos outros primeiros se ligam com esse agora, então tipo, não é só foco em June, John Doris Surrey e personagens misteriosos, não. A gente já volta com aquelas conexões de Morgan e Strand. Temos um ponto de evidência maior de Strand como vilão, fica assim meio que um foco disso, e temos um ponto que meio que evidencia, deixa muito claro a guerra entre Strand e Morgan. E assim como o pôster oficial da temporada tá sendo divulgado, eles estão opostos um de cada lado, a treta tá pronta, e o final desse episódio mostra muito disso, só não vou falar como. Uma coisa é que minha raiva pelo Strand é alimentada nesse episódio mais uma vez. Cada vez que ele aparece tem um ponto ali que me dá mais nojo do personagem, me faz querer que ele evolua mais como vilão mesmo, pra ele virar mauzão e acabar tendo que morrer pra gente se despedir dele finalmente. E assim o episódio termina, né? Impacto assim que gera uma empolgação pro próximo episódio mais uma vez. Apesar de alguns pontos meio maçantes de alucinação, como eu falei, o final cumpre mais uma vez com o propósito de deixar a gente empolgado pra assistir o próximo episódio, a gente querer ver o que vai acontecer e inclusive ainda faltam personagens a serem mostrados, né? No caso, eu não posso falar quem, mas ainda tem uns 3 grupos de personagens a serem revelados. 3 focos ali de pessoas que ficaram em pontos diferentes nessas explosões das ogivas e que a gente não sabe ainda o que aconteceu. Vamos esperar pra poder ver. Pra mim, em visão geral, Fear continua caminhando bem, mas eu ainda tô esperando um episódio um pouco melhor. Um episódio no nível daquele da morte da Virginia na 6ª temporada e também no nível daqueles últimos episódios da 6ª temporada, que eu achei que foram muito bons, tanto o 14, quanto o 15, quanto o 16. Vamos ver, né? As séries de The Walking Dead tendem a colocar ápices, grandes acontecimentos mais no início da temporada, mid-season finale, aí quando retorna e aí no final. Então fica esses meios aí, na maioria das vezes sem acontecimentos não tão grandes, só que como eu falei, na maioria das vezes. Tem vezes que tem acontecimentos gigantescos, esses episódios que não são de final ou de começo. Enfim, você que assistiu, coloca nos comentários aí sua opinião. Você que não assistiu, não leia os comentários, porque senão você vai pegar spoiler. Tô curioso pra ver essa guerra entre Morgan e Strand, né? É claro, clica demais nesse like aqui, vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Tem muito conteúdo louco vindo por aí. E no mais é isso aí, né? Logo tô de volta. Um abraço. Fui!